A região da África Ocidental é caracterizada pela recorrência de crises epidêmicas de doenças infecciosas, bem como de situações de emergência sanitária, causando às pessoas sofrimentos inaceitáveis, acompanhados por grandes perdas econômicas. A mais recente crise foi a do ébola em 2013, que ocorreu em 3 países da África Ocidental. Depois de afetar a Guiné, o vírus espalhou-se rapidamente pela Libéria e pela Serra Leoa, provocando a morte de mais de 11.000 pessoas sobre mais de 28.000 pacientes, após o qual a situação foi controlada. Embora a epidemia tenha acabado em 2016, o mundo ainda se encontra vulnerável a uma pandemia. Mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso aos serviços básicos de saúde. Cientes desta situação, em maio de 2015, os países da CEDEAO criaram um Centro Regional de Vigilância e de Controlo de Doenças, destinado a atender às exigências de recursos humanos competentes na gestão de epidemias. On a eu l'information, nous tous, sur l'existence de la maladie à virus Ebola en Guinée au mois de mars. Fomos informados da existência do vírus do ébola na Guiné no mês de março de 2014. Mas as pesquisas sobre a origem do vírus mostraram que os primeiros casos foram registrados desde o mês de dezembro de 2013. Então, de dezembro a março, passaram-se 4 meses para que uma patologia grave como o vírus do ébola fosse confirmada, permitindo-se que se alastrasse em todo o território. Foi isso que dificultou a gestão do vírus. O que isto tem a ver com a informação? Se a gestão de informação para a vigilância epidemiológica fosse capaz de detectar estes tipos de fenómenos anormais em tempo real, poderíamos detectar a patologia desde o mês de dezembro, eventualmente controlá-la para que não se alastrasse a nível do território, como foi o caso. E esta é a razão pela qual a gestão e a partilha de informações sobre os problemas de saúde são muito importantes para enfrentar situações como a já citada. Sobre o problema da saúde é extremamente importante para efetivamente fazer face a problemas como tal. Em muitos países da sub-região, as deficiências em informação sanitária e a falta de pessoal qualificado ameaçam a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Os sistemas de cuidados de saúde precisam de informações de saúde confiáveis para garantir que as necessidades da população, incluindo as dos grupos marginalizados, sejam atendidas e que os programas de desenvolvimento atinjam os seus objetivos. On avait l'habitude dans nos pays d'avoir le choléra, la meningite, mais aujourd'hui de plus en plus. Estávamos habituados a ter nos nossos países doenças como a cólera, a meningite, mas hoje cada vez mais registra-se patologias como o vírus do ébola, a febre hemorrágica, a doença de Lassa. Trata-se de afecções para as quais devemos desenvolver estratégias a fim de partilhar informações, o que permitirá ao sistema de saúde dos países da CEDEAO disporem de ferramentas capazes de desenvolver estratégias de defesa e de luta contra essas doenças. No quadro da redefinição das prioridades de saúde na região da CEDEAO, uma formação de gestores dos sistemas de informação sanitária, financiada pelo governo do Japão, acaba de ser realizada em Dakar com o tema Apoiar e reforçar a vigilância médica subregional pós-ébola e as iniciativas de recuperação socioeconômica na África Ocidental. Implementado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com a OAS, Organização Oeste-Africana da Saúde, o workshop visa melhorar as competências na governação dos sistemas de informação sanitária. L'objectif, c'est d'avoir O nosso objetivo é que os formadores oriundos dos 15 países da CEDEAO possam formar os seus colegas a nível local, mas também utilizar a formação para melhorar a assistência que damos à população e tornar os nossos sistemas de saúde mais eficazes, mais operacionais do que eram no passado. O objetivo do sistema regional é facilitar a partilha de informações entre os países. Estas informações devem ser produzidas dentro dos países. Por isso, nós achamos que para alcançarmos um bom sistema regional,
É preciso que os sistemas nacionais sejam fortes e operacionais a fim de poderem fornecer informações ao sistema regional. C'est un atelier qui peut avoir 3 enjeux majeurs. O workshop trata de 3 grandes questões. A primeira é a questão política, pois o sistema de informação ajuda na tomada de decisão política através de uma informação credível e atualizada, atribuindo credibilidade à ação política. A segunda questão é uma questão de redução das contas. Atualmente, a política pública no Senegal aplica a gestão concentrada no resultado. E o sistema de informação permite prestar contas a partir de informações seguras, como provas e indicadores de desempenho. A terceira questão é a capitalização, a documentação dos serviços prestados que permitem a continuação do Estado, que mesmo em caso de mudança ministerial, terá sempre um patrimônio de base, constituído historicamente para a continuidade da ação pública. Constitué historiquement permettant la continuité de l'action publique. O workshop de 2 semanas vai permitir capacitar os gestores dos sistemas de informação sanitária no seio do espaço da CDO através de uma formação dos formadores dos países. O objetivo é reforçar o desempenho dos sistemas nacionais de informação sanitária, produzindo dados confiáveis em todos os níveis das pirâmides de saúde e aumentar a contribuição das tecnologias de informação e comunicação para a gestão dos sistemas de informação sanitária de rotina. Jusqu'à récemment, le travail est même dans beaucoup de pays. Geralmente nos estabelecimentos sanitários dos nossos países, nomeadamente da África Ocidental, recolhem-se as informações de forma manual num suporte de papel. Mas podemos encontrar equipamentos digitais ou informáticos que permitem tratar a informação de maneira mais segura. Geralmente, a partir do distrito até o nível mais elevado nos nossos países, o tratamento da informação é informatizado, mas a nível da base é feito ainda manualmente. Mas a tendência é a informatização, a digitalização progressiva. Foi um centro de excelência ao nível regional. Precisamos de um centro de excelência a nível regional para formar. Após a formação a nível regional, faremos a formação a nível nacional. Podemos até mesmo começar a formação a nível internacional, pois vamos partilhar os nossos dados a nível internacional também. É preciso haver compreensão entre nós, ainda mais a nível regional. A nível da OAS, preciso harmonizar os nossos instrumentos de gestão, harmonizar as nossas maneiras de considerar a informação sanitária. E depois de termos harmonizado isso, os países poderão concentrar-se na difusão da formação ao nível nacional. Vai ser assim do topo até a base. Todos falaremos a mesma língua a nível internacional, regional, subregional e nacional. Todos falarão a mesma língua, utilizarão as mesmas ferramentas, que são ferramentas aceitadas por todos. Que são des outils acceptés par tout le monde. As atividades programadas no quadro do workshop estão em conformidade com o 4º objetivo da Estratégia Regional para o Reforço dos Sistemas de Informação Sanitária, que consiste em capacitar os recursos humanos na gestão e no uso da informação sanitária em todos os países do espaço CDO. Além desta ambição, a iniciativa visa criar condições para que agentes da saúde possam projetar, implementar, acompanhar e avaliar um sistema eficiente de informação sanitária da rotina. L'un des éléments clés de cette formation, c'est vraiment... Um dos principais elementos dessa formação é saber como melhorar a coordenação das atividades. A coordenação permite reduzir as despesas. Graças a esta formação, acabamos de aprender novos conhecimentos que nos guiarão para a melhoria da nossa organização e a racionalização dos poucos recursos do nosso país. Também a formação nos permitiu aprender com as experiências dos nossos colegas dos outros países, com as novas técnicas que foram desenvolvidas a fim de melhorar o funcionamento dos nossos sistemas de informação sanitária nos nossos diferentes países. A formação permettra A formação permitirá melhorar o acompanhamento destes indicadores e terá um impacto nos cuidados da saúde a nível destas diferentes estruturas de saúde. Isto permitirá melhorar os cuidados de saúde para a população.
Em suma, os diferentes responsáveis nacionais dos sistemas de informação sanitária deverão ser capazes de conceber, conceituar, desenvolver e gerir um sistema de informação sanitária ao utilizar os dados recolhidos de forma eficaz. Os países participantes terão uma equipa nacional de formadores capaz de realizar formações sobre o sistema de informação sanitária nos 15 países do espaço CEDEAO. Alors, la question de la gestion de l'information ou des gestionnaires des informations sanitaires. A questão da gestão de informação ou dos gestores da informação sanitária envolve os diferentes ministérios da saúde e da ação social. Trata-se de ver primeiro como é que poderemos melhorar a assistência à população em caso de crise, mas também melhorar a gestão da informação sanitária e as bases de dados de informação sanitária que os especialistas na matéria recebem, o que eles analisam no cotidiano ao trabalhar sobre as questões do cotidiano da saúde e da assistência à população. Justement sur les questions, on va dire, au quotidien de la santé et de l'assistance aux populations. Dans le contexte de la CEDEAO, nous parlons de la libre circulation. No espaço CEDEAO, onde há livre circulação de pessoas e bens, um cidadão do Ghana pode levantar-se e atravessar a Nigéria e vir dormir aqui no Senegal. Não há nada que poderia impedir-lhe de fazer isso. Mas quando circula-se com infecções, com doenças. É por isso que um sistema regional para a partilha de informações para a vigilância epidemiológica é muito importante. Isto permite a um país saber o que se passa num outro país, a fim de reforçar o seu sistema de vigilância. O objetivo não é impedir a circulação, mas para reforçar o sistema de vigilância. No entanto, os sistemas nacionais devem ser fortes e funcionar bem. É por isso que nos concentramos na capacitação dos gestores do sistema sanitário a nível dos países. Pois, se os sistemas nacionais estiverem bem organizados e operacionais, o sistema regional poderá desempenhar o seu papel. Bien organisé et opérationnel, le système régional aura le sens de jouer son rôle. A padronização e a melhoria dos métodos que permitem avaliar a qualidade da informação sanitária facilitarão muito a avaliação dos progressos registados no cumprimento de objetivos globais, tais como os ODM, bem como os vários programas de desenvolvimento em andamento no continente africano. Ao preencher a lacuna de dados confiáveis, será mais fácil tomar boas decisões sobre como dedicar recursos para melhorar a saúde e ajudar as pessoas a viverem por mais tempo e de forma mais saudável e a serem mais produtivas. A realização destes objetivos requer investir a níveis nacional e internacional em sistemas sólidos de informação sanitária e de estatística.